Bom dia, bom dia, bom dia, galera, beleza? Bem-vindos aqui. Eu montei esse canal a pedido de Deus. Utilizou um amigo meu, dizendo que a maneira que esse jeito mais mundo assim, uma maneira mais direta, um vocabulário mais simples, seria muito útil para o evangelismo. Eu nasci no reino de Deus como evangelismo. E o evangelista é um dom de Deus. Então Deus distribui os seus dons e é bom que a gente, logo no início da nossa caminhada, a gente logo identifique qual é o nosso dom para que a gente possa fazer um serviço mais bem feito para Deus, beleza? O nome do canal é biblia.com, sejam bem-vindos. Biblia.com era a primeira ideia, Bíblia e ponto final. Por que Bíblia e ponto final? Porque a Bíblia vai se explicar, tá certo? Sem fazer muita enrolação aqui, nos dois primeiros vídeos, então se você não viu o primeiro, veja, se você não viu o segundo, veja. Nos dois primeiros vídeos nós falamos da verdade. E eu não entrei em contextos filosóficos, porque eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu vou falar de Bíblia para quem acredita em Deus, tá certo? E Deus, ele se revela através da Bíblia, tá certo? Eu não vou entrar em contraponto filosófico, não vou fazer isso, porque isso não edifica. Então, se alguém disser assim que a verdade é relativa, então pegue a sua verdade e viva com ela, tá bom? Aqui só serve mesmo, gente, para pessoas que acreditam em Deus. E de acordo com a própria palavra de Deus, ele se revela através da sua palavra, que é a Bíblia, tá? É a Bíblia. Então, esse canal aqui, ele só serve para quem acredita em Deus. Não serve para teóricos da conspiração, não serve para filósofos de carteirinha, não serve para teólogos, não serve. Só serve para quem acredita em Deus. E aí eu quero mostrar, Deus está me usando nesse momento para mostrar para você que Ele se mostra através da palavra. Todos os escritos, tudo que Ele quer ensinar para o ser humano está através da palavra, tá certo? Porque Ele veio a primeira vez, trabalhou com a humanidade, tá certo? Na época que Ele usou Moisés lá no deserto e tudo mais, os reis, os profetas. Depois Ele enviou seu filho também trabalhou com o povo, Cristo. E agora, por fim, que é a última, tá certo? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que está coordenando tudo isso aqui, tá certo? Hoje eu estou fazendo aqui ao ar livre, se o som não estiver legal, vocês me desculpem, como eu falei nos dois primeiros vídeos, não vai ter efeitos especiais, porque o interesse aqui é verdadeiramente a palavra, tá bom? Também desculpe aqui o semblante, não tem maquiagem, porque eu vivo muito Mateus 6,33, que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, é pela manhã que eu faço as minhas meditações, é pela manhã que eu estudo, e é pela manhã que eu vou fazer os vídeos. Então, eu vou estar sempre com essa cara amassada aqui, mas isso não tem importância também não, tá bom? Nós falamos no primeiro e no segundo vídeo, quem não viu, assista, são dois vídeos, sobre a verdade. Então, a verdade e ponto final, tá certo? Nós entendemos lá pelo estudo da palavra que a verdade é Deus, a verdade é Cristo, a verdade é o Espírito Santo, a verdade é a Bíblia, que é a palavra, e a verdade são os mandamentos. São 5 verdades que se englobam todo, e depois lá na carta de Timóteo fala que o que agrada a Deus é que todo homem tenha o conhecimento da verdade, beleza? Aí eu havia dito no segundo vídeo que nós íamos falar um pouquinho sobre pecado. Gente, pensa num assunto. Eu orei a Deus hoje cedo e falei assim, ai, 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 e agora? Mas Deus me mostrou, e como a Bíblia se explica, e aqui é Bíblia e ponto final, tá certo? Eu vou mostrar para vocês alguns textos aqui que vem explicando, primeira coisa, o que é pecado, tá certo? Existe uma, uma bagunça em relação a isso, mas pecado, de acordo com a Bíblia, é só um ponto de vista, é o ponto de vista de Deus, tá? Nós vamos sempre prisar pelo ponto de vista de Deus aqui. Ele nos dá essa permissão para fazer isso, nós temos que olhar com os olhos de Deus, tá certo? Os olhos da fé. Então, o primeiro texto que eu vou ler para nós aqui vai ser, tá lá na primeira carta de João, a 1 João 3, versículo 4. Alguém pode olhar assim, porque tem sempre as pessoas, né, que são muito escribas e fariseus, mas vai ler esse texto, vou ler esse texto, tá beleza? Você não quer, muda o canal, tá certo? Eu não vou falar nada aqui que seja agradável aos meus ouvidos, nem agradável ao ouvido de ninguém. Eu vou falar aquilo que tem que ser dito. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre pecado, beleza? Olha lá, 1 João, capítulo 3, verso 4, está dizendo assim: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Tá aqui uma afirmação.
Ponto final. Eu vou usar muito esse termo aqui, ponto final. O que é um ponto final? Aqui não é um ramo, a palavra de Deus não é um ramo filosófico, galera, da Grécia Antiga, onde os meninos sentavam para trocar ideia. Não, aqui não é isso. Aqui é Deus falando para mim aquilo que Ele quer que eu ouça. Por isso, aqueles que têm olhos para ver que vejam, aqueles que têm ouvidos para ouvir que ouçam. Não é filosofia. Não tem muita argumentação. Deus está falando. Então, de novo, 1 João 3,4, falando sobre a questão do pecado. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Iniquidade é desobediência. Mas eu vou entrar num outro texto aqui, porque a gente tem que saber da onde veio o pecado. Da onde que veio a desobediência, a iniquidade, da onde surgiu isso, tá certo? Eu tenho que entender o princípio dessas coisas, senão eu não vou entender o que é pecado, beleza? Eu vou abrir lá no livro de Ezequiel, capítulo 28. Estou estudando Ezequiel, olha, mas vamos lá. Capítulo 28 de Ezequiel vai falar do primeiro pecado. Porque aqui a Bíblia está usando lá em 1 João, todo aquele que comete iniquidade. Olha lá, por qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Vamos pegar nessa palavra iniquidade aí, tá? E vamos trabalhar isso aqui, ó. Ezequiel 28, a partir do 11, do 13. Ezequiel capítulo 28, versículo 23. Diz assim, vou chegar um pouco mais perto aqui para vocês conseguirem ouvir essa voz aqui, tá certo? Está dizendo assim, estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era em teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, te consumi a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, nunca mais será para sempre. Eu achei essa última frase aqui maravilhosa. Eu estou escrevendo, eu gosto de escrever, acho que o meu grande hobby é escrever, mas isso aqui é lindo, né? Nunca mais será para sempre. Olha isso aqui, nunca mais será para sempre. Ele foi, mas nunca mais será. E isso para sempre. Então, a primeira iniquidade que aconteceu no descrito bíblico foi esse querubim aqui. Esse querubim aqui chamava-se Lúcifer. Ó, vou colocar duas coisas aqui que vocês têm que entender. Lúcifer só foi Lúcifer lá no céu, quando ele era esse querubim. A partir do momento que ele foi expulso do céu, ele torna-se Satanás. Satanás, a palavra tradução, a etimologia da palavra Satanás é adversário. Beleza? Então, não existe lance de Lúcifer aqui na Terra. Lúcifer é um nome, é mensageiro da luz, portador da luz, lá no céu. Ele era o responsável por transmitir a glória de Deus a todo o mundo criado, a todo o universo existente. Tá bom? Aqui na Terra ele é Satanás, porque ele se tornou um adversário. Por quê? Porque achou-se iniquidade. Iniquidade. Então, se o pecado é iniquidade, aqui confirma que em Lúcifer, o anjo criado por Deus, um dos mais belos e formosos lá da época no céu, achou-se iniquidade. Então, o que encontrou nele? Encontrou desobediência. Deus tem um plano e o plano de Deus é perfeito. A partir do momento que eu quero fazer do meu jeito, eu desobedeço a ordem de Deus e eu acabo entrando na iniquidade. Um exemplo clássico disso é o pai. Se você que é pai, você que é mãe, você vai entender. Você fala para o seu filho, não faça isso. Mas ele é teimoso e ele faz. Você, não faça isso, não faça isso. E ele acaba fazendo. Daqui a pouco ele se machuca e vem chorando e fala assim. Aqui, você olha para ele e fala assim, o que aconteceu? Ah, eu me machuquei, mas eu não te falei que não era para fazer? Tá vendo?
A desobediência nos traz muito mal. Eu vou colocar aqui logo de cara que pecado é desobediência. E eu vou dizer uma coisa que eu já disse para outras pessoas e elas se espantaram. Eu vou falar para você assim, ó, roubar não é pecado. Matar não é pecado. Adulterar não é pecado. Não guardar o sábado não é pecado. Não cobiçar as coisas do próximo não é pecado. Porque Deus já tinha dito que não era para fazer isso. Quando você só faz isso, você só mata, você só rouba, você só adultera, você só cobiça, você só não guarda o sábado porque você desobedece. Aí você comete iniquidade. Beleza? É simples assim, ó. É Bíblia e ponto final. Por isso que a Bíblia fala que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que disser, abram os ouvidos para ouvir, tá, gente? Tem muita gente dizendo aí que é infalível, que nunca errou. Mas isso aí é só para quem já está um pouco mais adiante nos estudos, na percepção. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele, porque todos pecaram. Então, aqui esse anjo foi encontrado nele iniquidade. E a Bíblia está dizendo que pecado é iniquidade. Beleza? Eu vou continuar aqui para mostrar para vocês um outro texto que é precioso para que a gente possa entender. Ó, perdi minha anotação aqui, ó. Hebreus. Falar da palavra de Deus não é de qualquer maneira, tá, pessoal? Não é de qualquer maneira. Você senta, achei. Você senta, você escreve, você medita, você ora. Não é de sopetão, né? Ainda mais para nós que somos pecadores, beleza? Ó, em Isaías 14, eu vou abrir lá, Isaías 14, vai falar da mesma coisa de uma maneira diferente. Isaías 14, do 12 ao 16. Isaías 14, estou abrindo a Bíblia aqui, estou folheando 14, e é necessário 14, 12 do 16. Diz assim, ó: como caísses do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você entendeu aí? O que tinha dentro da mente do ser criado ali? Queria ser semelhante ao Altíssimo. Aqui na Terra, nós todos somos criaturas de Deus. E nós nunca, não tem ninguém na Terra que tenha autoridade de ser semelhante ao Altíssimo ou maior do que o Altíssimo. Não existe. A única autoridade dada por Deus aqui na Terra foi em Cristo. Ele é a autoridade máxima. Ele é advogado, ele é juiz, ele é o cordeiro, ele é o pastor, ele é tudo. Cristo é tudo e em todos. Então, você vê que a estrela da alva decaiu, foi expulsa do céu. Então, o primeiro pecado, galera, o primeiro aconteceu no céu, infelizmente. Mas por quê? Para mostrar que Deus permite que a sua criatura faça suas escolhas. Nós temos escolhas a serem feitas. E nós temos direito de fazer essas escolhas e arcar com as consequências dessas escolhas, beleza? Show? Agora, então, se o primeiro pecado veio do céu, na personificação desse anjo rebelde, chamado Lúcifer, qual foi o segundo pecado? Por que nós somos pecadores? O segundo pecado é, sabe, batata, né? Tá lá em Romanos 5,12. Romanos 5,12. Romanos 5, vamos abrir aqui. E vai ser sempre assim, tá, galera? Bíblia, ponto final. Romanos 5, versículo 12. Diz assim, ó. Tá bem aqui, ó. Pelo que? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Vou falar para você assim, o seu pastor é um pecador. Todos pecaram. O seu padre é um pecador, porque todos pecaram. A humanidade em si é pecadora, porque todos pecaram. Esse todos aqui não deixa de fora ninguém. Beleza? Porque necessitamos da graça de Cristo. Então, por conta de um só homem, mas quem foi esse homem? Então, primeiro foi o anjo, que achou-se iniquidade, desobediência às leis de Deus. E agora, por conta de um só homem, todos nós nos tornamos pecadores. Quem foi esse homem? Está lá em Gênesis 2. Gênesis 2, vamos lá no Gênesis, o princípio.
Gênesis 2. Vamos abrir a Bíblia aqui. Gênesis 2, e vai ser sempre assim. Vão ter pessoas que não estão movidas pelo Espírito e vão falar assim, ah, mas gente, pode falar o que vocês quiserem, tá bom? Gênesis 2. Eu acho importante falar e assumir o que a gente fala. 2, 16, 17. 2, 16, 17, diz assim. Tadadá. Olha só, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Olha só tinha esse homem aqui, é Adão. E Deus deu uma ordem. Se Deus deu uma ordem, essa é a palavra de Deus, beleza? E se é uma ordem, é a lei. Então, mas não existia lei, não existia a Bíblia. Só existia Deus e Adão. Deus deu uma ordem. Não comerás. Qual que foi o pecado de Adão? Ele comeu, não comeu? E aqui não importa a influência, a princípio. Depois nós vamos falar sobre as influências. Deus colocou nesse ano de 2025 na minha mente, eu falo para minha família. Ou você influencia ou você é influenciado. Qual dos dois você é? Estou te perguntando, qual dos dois você é? Ou você influencia ou você é influenciado. Então não vou fazer uma menção aqui sobre a influência. Eu estou falando de Adão. Deus deu uma ordem. Se ele deu uma ordem, foi a palavra dele. Se foi a palavra, foi a lei. A lei de Deus para Adão naquele momento, já que não tinha a Bíblia, foi direto, porque Deus conversava com Adão todo dia. Não comerás. Qual foi o pecado de Adão? Se vocês pudessem falar. O que ele fez? Ele comeu. Mas o pecado foi ter comido, gente? Ó, neurônio de novo, tá? Sinapse aí, ó. O pecado não foi ter comido, galera. Porque antes de comer, ele teve que desobedecer a ordem expressa. Então o pecado de Adão foi desobediência. O pecado é desobediência. Toda vez que eu desobedeço, eu estou pecando. Por isso que nós estudamos no primeiro vídeo e no segundo a verdade. A verdade de Deus, Espírito, Cristo, os mandamentos e a palavra. Se eu estou fora de um desses 5 princípios, eu sou um desobediente, logo um pecador. Então, o pecado de Adão foi a desobediência, não foi ter comido o fruto. Olha só, até o nosso poder judiciário se ampara na palavra de Deus para julgar os crimes do mundo. E o mais interessante é que o cara, quando ele está lá no tribunal, uma testemunha, por exemplo, você vai testemunhar a favor ou contra. Aí sabe o que o cara faz? Pega o meirinho, né, que é o policial, pega a Bíblia, faz o cara colocar uma mão em cima da Bíblia e fala, jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, em cima da palavra, gente. Então toda a lei que nós vivemos no mundo está embasada na palavra de Deus. E a desobediência às normas nos trazem complicações. Eu estou numa estrada que tem que andar a 80 km por hora. Eu passo a 120, eu desobedeci a lei de trânsito, cara. E ainda me acho no direito de ir lá e pleitear a multa. Então o pecado de Adão foi a desobediência. O comer do fruto não foi o pecado. O pecado foi a desobediência. Porque se ele obedece, ele não come. Entende isso? Pensa aí comigo. Se ele obedece, nossa, Deus falou para não comer, então não vou comer. Não importa quem incentivou ele. Foi a mulher, não importa. Ah, não vou comer porque Deus falou para não comer. Ele ia ser um cara obediente. Então, ele desobedeceu. Agora, então o pecado original, o primeiro pecado, o pecado de Adão, foi a desobediência. No céu, foi a desobediência, que iniquidade, achou-se iniquidade, desobediência, quis ser mais do que Deus. Aqui na terra tem muita... Eu não vou entrar nessas questões, não vou ser um pouco mais... Minha esposa sempre fala para eu ser um pouquinho mais... E eu vou ouvir a voz da minha esposa, que ela é minha auxiliadora, e ela me auxilia muito nesse sentido. Eu vou fazer uma coisa mais branda aqui, tá certo? Sem rachar a lenha, vou sempre... Então, primeiro pecado, vamos continuar aqui. 1 João 2, olha só, 1 João 2, do 3 ao 9. 1 João 2, Tiago, Pedro, 1 João. A minha Bíblia, gente, ela é tão usada, graças a Deus,
1 João 2, do 3 ao 9. 2. Olha só que lindo isso aqui. Já está em 20 minutos, mas... E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele em vós, porque vão se passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Então, nós estudamos ontem, o primeiro e segundo vídeo, falando do mandamento que é a verdade. Então, ele aqui, o 1 João está falando que não dá um mandamento novo, dá um mandamento que desde o princípio eu visse, que é a verdade. Então, se você, eu, não vivo de acordo, não é guardar os mandamentos, porque ninguém consegue fazer isso, mas é saber que quando você comete algo errado, você está indo de encontro ao mandamento. O que é o mandamento de Deus? É a mesma ordem que Deus deu para Adão. Não roube, não mate, não adultere, lembra-te do dia de sábado, não cobiça. Esse é o mandamento. Toda vez que eu, mesmo que eu não consiga, mas a ideia é conseguir, mas mesmo que eu não consiga, mas que isso me constranja, que eu cometi a falha, e isso venha na minha mente, me constrange, caramba, eu estou fazendo errado, eu não estou certo em relação a isso, o mandamento de Deus está em mim, o Espírito Santo ainda está falando comigo. A partir do momento que eu cometo qualquer um desses delitos, e isso já não me constrange, é porque o Espírito Santo já se afastou de mim, porque eu não dei ouvidos. Então, em relação à ordem expressa de Deus para Adão, qual foi o grande lance de Adão? Na hora que ele percebe, olha, o mandamento estava nele, deu ordem, não coma. Na hora que ele percebe que ele comeu, ele se esconde de Deus. Começou a ter um distanciamento de Deus. A mesma coisa acontece conosco. Gente, ó, as pessoas vão na igreja, e vão na igreja, e vão na igreja, e vão na igreja, e as pessoas são vazias. Por quê? Porque elas desobedecem um preceito claro da palavra, que é a obediência aos mandamentos. E mandamento não é não são só os 10, nós vamos falar muito sobre isso. Mandamento não são só os 10. Não só. Por exemplo, quer ver um mandamento aqui que ninguém, que eu estou fazendo aqui, que eu quero e espero que você faça? João 5,39, examinais as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Isso é um mandamento explícito. Cristo está falando, examinais as escrituras. Lá em Atos dos Apóstolos, Paulo fala assim que os bereanos foram muito melhores do que os tessalonicenses. Por quê? Porque os tessalonicenses ouviram a palavra e aceitaram. Mas os bereanos, eles ouviram a palavra e foram nas escrituras para ver se estava tudo correto. Ele exalta os bereanos em relação a isso, beleza? Então, se eu disser que eu o conheço e eu não guardo os mandamentos, eu sou um mentiroso. E quem que é o pai da mentira? Satanás. João 8,44, que nós estudamos no segundo vídeo, diz que nós queremos fazer a vontade do nosso pai, que Satanás. Por que ele é Satanás? Porque ele nunca se firmou na verdade. E se eu não me firmar na verdade, eu acabo fazendo a vontade de Satanás, acabo sendo filho de Satanás. Isso é duro, né? Mas se eu não estou no mandamento e eu digo que eu o conheço, eu sou mentiroso. Então, para eu falar que eu conheço Deus, eu tenho que estar com os mandamentos dele na minha mente. Caso eu não esteja, caso na sua igreja, na sua doutrina, não fale dos mandamentos de Êxodo 20, não fale da palavra de Deus, não fale da lei, não fale do Espírito, não fale da volta de Cristo, você acaba não obedecendo às ordens expressas de Deus e acaba sendo um mentiroso. Por isso que todos pecaram. Percebe isso? Mas dá tempo. Deus quer que você volte. E agora, gente, a coisa mais linda do mundo aqui, ó. Filipenses, a coisa mais linda do mundo. Olha só, Filipenses, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Eu sempre perco Filipenses, é miudinho. Gálatas, Efésios, Filipenses. Olha só, Filipenses 2,8. Isso aqui me emociona, né? E é importante. Filipenses 2,8. Filipenses 2,8. Olha o que fala. Eu vou pegar do 2,7. Não, vou pegar do 2,5. Filipenses 2, a partir do 5, fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se
tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que aconteceu com Lúcifer no céu? Achou-se iniquidade nele, ele foi expulso, foi desobediente. O que aconteceu com Adão? Adão não obedeceu a ordem, foi desobediente. Mas aqui Cristo não quis se colocar acima de Deus, se tornou como homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, por isso que é dito que Cristo não pecou, porque o pecado só existe na desobediência. Pecado só existe na desobediência. Pecado só existe na desobediência. Eu sei que alguém vai ver o vídeo e falar, ah, mas ele pode falar, meu brother, pode falar. Você não vai estar guerreando contra a minha pessoa, que a nossa guerra não é contra a carne, é contra as potestades. Pecado só existe quando há desobediência. E esse texto mostra que Cristo foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Beleza? Gente, eu costumo falar para as pessoas, costumo falar para minha pequena, nossa, minha pequena é um chuchu. Que nós vamos ter, vai necessitar pelo menos 3 eternidades de um tempo que nós não sabemos quanto é, para podermos começar a compreender os mistérios de Deus. Mas aqui, hoje nós compreendemos algo importante, que obedecendo a Deus nos seus preceitos, nos seus mandamentos, na sua lei, obedecendo à voz do Espírito que fala na sua mente, obedecendo a Cristo, obedecendo, nós nunca vamos nos colocar em risco. Então, espero que esse vídeo possa ter trazido alguma... E eu acredito que sim, que ele fez comigo. Se ele fez comigo, que eu era muito turrão, ele pode fazer com você e vai fazer. Eu oro a Deus nesse momento, Senhor Deus, Pai amado, que essa palavra possa ser enxertada na mente daqueles que estão vendo e ouvindo essa mensagem, e que de uma forma completamente misteriosa, a qual eu não compreendo, o Teu Espírito possa convencer aqueles que ouvem a obedecerem a Tua palavra. E se de algum modo nós percebemos que nós não estamos obedecendo, que o Senhor nos faça luz, abra os nossos olhos para que possamos ver e abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Eu te peço em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. É isso, galera. Aqui é Bíblia ponto final, tá certo? Terceiro vídeo. Não perca a continuação, vai ser uma questão, você vai ver que no decorrer do estudo tá tudo linkado, não tem nada separado, não existe uma separação de coisas, é tudo linkado. Ó, é tudo linkado, tá certo? Tudo linkado. Uma coisa não tá diferente da outra. Então eu espero que vocês façam um bom proveito dessa mensagem, que Deus possa falar com vocês e nos veremos no próximo Bíblia ponto final. Aqui quem vos fala é Adailton. Fiquem todos bem e vamos que vamos, na graça do Senhor. Amém.